Você tá me ouvindo bem? Tá. O seu áudio tá bem baixinho, mas eu vou aumentar o meu volume aqui para eu poder. Acho que é porque o meu é fone de celular, daí eu tenho que pôr bem pertinho da boca aqui. Ah, o meu também é, mas não tem problema. Eu aumentei Não? um pouquinho, eu aumentei um pouquinho meu volume, aí dá para ouvir tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ah, o meu tá baixo. Melhorou? Melhorou, aham. Tava baixinho. Tá. Bom, aula passada vocês não estiveram, né? Eu fiz essa cara tentando me lembrar onde é que a gente parou. Na aula da semana passada. Eu vi que você postou sobre lá o vídeo do Holocausto lá, né? Eu não lembro se era a aula passada. Não. Deixa eu ver o que a gente fez. O que era para ter feito, né? Na verdade, na aula passada, que foi no dia 14. Eu acho que o conteúdo de vocês que está postado aqui está atrasado em relação ao que a gente já fez, na verdade. Eu vou colocar lá agora um cronograma que eu elaborei com as nossas próximas atividades. Aí a gente vai olhar para ele e ver o que está faltando. Eu vi agora, né, que o IA que você postou. Eu coloquei agora. Pra quando é a entrega dele? Então, vamos ver o que a gente tem ainda que ficou para trás pela falta de vocês, e aí a gente vê para quando que dá para colocar essa entrega. Ó, eu tô colocando lá agora, tá na aba de avisos. Se você quiser, você pode acessar daí, mas eu vou abrir e eu posso compartilhar com você a tela, e aí você pode ver pelo meu também. Essa data tá errada, é dia 14, na verdade. 14, 21. Não, é 21 esse aqui. Então, na semana passada, a gente teria que ter falado sobre o PET. Vou compartilhar minha tela com você, peraí. Pronto. Então, na semana passada, era para a gente ter falado, encerrado essas políticas compensatórias e emancipatórias, né? Era para a gente ter falado desse artigo, que ele dá continuidade ao outro que a gente falou sobre o Bolsa Família, né? O anterior. E aí, hoje, dia 28, é para a gente começar o IA. Deixa eu olhar as datas. Eu acho que eu tô aqui com as datas como se elas fossem para a turma da manhã. Eu não sei se eu abri o arquivo errado, mas tá, eu vou ir atualizando as datas aqui, depois eu arrumo o que tá para vocês também. Dia 4, dia. Será que é 12? Não, é dia 13. Errei, 11. 11. Aí dia 19. Não. Eu tô ruim de matemática, hein, Cheryl? De 18. 18 e 25, eu acho. É isso mesmo. De 18 aqui. E dia 25. Então, esse cronograma é para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? Mas vou adiantando a explicação do IA. Esse IA
é para vocês realizarem uma busca de um artigo científico sobre direitos humanos nos últimos 5 anos e elaborar um fichamento com base no instrumento que está disponibilizado lá no AVA para vocês. E daí, quando estiver pronto, tem uma pasta lá para vocês poderem upar. Lá tem mais instruções, eu vou falar delas com calma. Mas o objetivo era começar na aula de hoje e terminar na aula que vem. Então, a semana que vem é o prazo de entrega. Mas eu não queria que vocês fizessem, gastassem muito tempo em casa fazendo isso sozinhos. Era para a gente fazer durante o tempo da aula. Mas como a gente está com o calendário atrasado dessa outra aula aqui, o que você acha que a gente pode fazer? Eu pensei que, assim, a gente pode seguir a programação como tá ali. O duro é que, como só tem você, então você vai opinar pela turma toda, né? Então, a gente pode seguir com o calendário e fazer o IA, para não atrasar muito também. Aquele cronograma tá bem fechadinho, o tempo, né? Senão eu teria que rever. E aí vocês podem assistir a aula que eu dei para a turma do terceiro semestre, que é a mesma aula que eu daria para vocês na semana passada. Eu não disponibilizei ela para vocês no AVA, mas ela já está no YouTube faz um tempo. Eu não disponibilizei ela para vocês porque eu não sabia como é que a gente ia ficar com isso ainda. O que você acha? Você acha que a gente faz a discussão do texto agora, desse outro texto, né? Ou a gente usa essa aula para fazer o IA? Eu acho que era bom fazer a discussão do texto. Do texto? Não, sem problema, sem problemas. Porque para mim fazer o IA, assim, para mim que tô aqui, né, não tem problema. Aham. Tô aqui já, né? Mas eu tô pensando no pessoal que não pode acessar, né? Aí Uhum. Não, e é verdade que sua turma tem muito mais assistido depois do que participado online, né? Então, na verdade, eu acho que, de qualquer forma, se a gente fizer o IA agora, ou se a gente fizer a discussão do texto, vai ser. O restante da turma vai poder assistir só depois, né? Então. vai ter jeito. Melhor discutir o texto mesmo. Tá, então eu vou explicar como que é para fazer o IA, e aí vocês fazem em casa e finalizam na aula que vem. A aula que vem é para finalizar ainda, tá? Essa eu tô compartilhando com você, não sei se você tá vendo aí, acho que carregou já. É o que tá aqui. Então, vocês vão realizar uma busca no Google Acadêmico de artigos científicos publicados nos últimos 5 anos que abordem o tema dos direitos humanos no Brasil. Pode usar palavras-chave direitos humanos no Brasil, direitos humanos e psicologia. Por exemplo, se você... Direitos humanos é um tema amplo, né? Se você quiser falar sobre infância e adolescência, sobre o direito das mulheres, sobre racismo, sobre população indígena, sobre população em situação de rua, aí sobre saúde mental, aí vai do que você quiser pesquisar dentro de direitos humanos. Isso. Então, você pode pôr direitos humanos e a outra coisa que você quer associar a isso, né? Por exemplo, vamos supor que você quer falar de violência contra a mulher. Você vai digitar lá direitos humanos e violência contra a mulher. E aí, estando ele pronto, vocês vão inserir ele nessa pasta, igual foi o outro IA, né? Inserir nessa pasta do Drive os arquivos prontos, né? Simplesinho, clica aqui, aí vai aqui vocês vão selecionar o arquivo, né? Que vão salvar aqui. Eu coloquei pasta aqui, mas é o arquivo, o upload de arquivo. Certo. E aí eu vou mostrar o documento do fichamento, porque pode ser que vocês tenham dúvidas em relação ao preenchimento. Ele é um modelo pré-estabelecido. E agora que eu vi que tem um texto escrito lá nele. Eu abri no meu, não tem.
Não? Assim, tem só. Tem uma referência? É. Então, vou trocar, vou atualizar o arquivo. Mas eu vou compartilhar com você esse aqui, para eu poder explicar. Então, aqui é onde está a referência, que tinha uma referência escrita. Aí ela pode apagar que eu usei ela de exemplo para outra turma e acabou ficando aqui. Mas é o seguinte, vocês procuraram lá o artigo, encontraram o artigo. Aqui vocês vão pôr a referência do artigo que você escolheu, né? Aquela referência igual essa do exemplo estava aqui, né? O completo, o nome do autor, nome do texto, a revista que foi publicado, é só um exemplo essa, tá? Tô ressaltando isso para quem vai assistir depois, não vai ter oportunidade de me perguntar. Não é para usar esse tema ou esse artigo. É o artigo que vocês escolherem, que vocês quiserem. Mas esse aqui eu usei como exemplo, tá? Então, vou apagar. Vai colocar a referência aqui. O tipo de texto é só artigo científico, que eu pedi. Então, só vamos usar artigos científicos nessa atividade. O objetivo é o objetivo do texto. Normalmente, ele aparece no finalzinho da introdução, escrito, o objetivo desse estudo é verificar isso ou aquilo. Então, vai estar escrito no próprio texto. A síntese é um resumo do texto, mas não é aquele resumo que vem no início do artigo, tá? É um resumo com as palavras de vocês. É um resumo do que vocês... das informações que vocês acharam mais importante no artigo. Dá para a gente colocar a síntese como algo que vocês aprenderam com o texto. Não precisa ser um texto muito longo aqui, tá? A síntese. Os conceitos e noções que serão elaborados com as palavras de vocês. Então, quais conceitos que vocês conseguiram identificar no texto, né? Quais definições que o texto trouxe. A gente já fez uma atividade de identificar conceito, então vamos tentar reproduzir aqui um conceito que o autor trouxe, conceito do texto que vocês escolheram. As principais referências, esse aqui é um tópico que às vezes dá um pouco de confusão, mas lá no texto que vocês escolheram, você quer perguntar alguma coisa? Tá. Tá. Então, lá no texto que vocês escolheram, vocês vão identificar quais são as principais ideias. Pode pegar umas 2 ou 3, tá bom. E aí, essas ideias, que são as principais que o autor que vocês escolheram apresentou, elas foram referenciadas por um outro autor, certo? Aqui vocês vão colocar quem são esses autores, a referência do texto que o seu texto citou. Eu vou mostrar um exemplo como fazer. E aí, aqui é a sua opinião sobre o texto, pode fazer uma crítica, dizer o que você achou sobre o tema, sobre o texto. A classificação do artigo, se ele é ótimo, bom, regular, ruim ou muito ruim. O nome dos alunos, pode fazer em dupla ou individual, tá? E a data é só uma formalidade, né? A data vai ser a aula que vem. Então, em dupla ou individual, respeitem esse número, porque o IA2 vai ser uma continuação do IA1. Então, depois vai poder fazer grupos maiores. Então, nesse momento, é só individual ou em dupla. Eu vou mostrar as referências, o passo a passo. Ó, tô abrindo aqui. Tô abrindo aqui o Google Acadêmico. Aí, vamos supor que eu quero pesquisar direitos humanos e crianças. Certo, esse foi o tema que eu quero falar de criança.
O período, eu falei que é nos últimos 5 anos, então o artigo tem que ter sido publicado de 2015 até 2020. Então, tá aplicado o filtro aqui. Esse é um livro. Livro a gente não vai pegar agora, a gente vai pegar artigo. Então, vamos ver. Ó, esse aqui também é livro. Esse aqui. Eu vou pegar esse aqui: Violação de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil, interfaces com a política de saúde. Ok, escolhido esse texto. Ele vai ter o PDF aqui em algum lugar para baixar, mas eu não vou baixar ele agora, tá? Mas vamos supor o seguinte: escolhido esse texto, você leu o resumo, você viu que é isso mesmo que você quer usar, que está dentro do que você está procurando. Ok. Aí, vamos supor que esse parágrafo aqui, ele traz uma das principais ideias do texto todo. Você identificou esse parágrafo aqui como uma das partes principais do texto. É exemplo, tá, gente? Então, se é isso, se esse aqui é uma das ideias principais, então esse autor aqui é um dos autores principais, uma das referências principais citadas por ele. Aí você vai copiar essa referência aqui, que é do texto que ele citou. Oh, meu Deus. Eu cliquei na coisa errada. Copiei aqui. Aí, eu vou lá no meu documento. E aí, eu vou colocar aqui aquela. Aliás, desculpa. E aí, eu vou colocar aqui nas principais referências aquela referência que ele citou, certo? Então, é a referência das ideias principais do texto. Vou dar uma dica. A referência de vocês, ela já está pronta. Você só tem que achar aonde. Então, aqui nesse que eu escolhi, nesse aqui que eu escolhi para usar como exemplo, não tem nessa página, mas todos têm lá no Google Acadêmico. Quando você escolheu o artigo, você vem nesse ícone aqui de aspas, está escrito citar. Aí vai abrir essa janelinha e você copia a citação da ABNT, que é essa daqui, e pronto, cola lá no seu documento, na referência do texto. Aqui. Ah, então tá dado o exemplo, é mais ou menos isso. Das dicas que eu podia dar são essas. Não subestimem a atividade, porque ela parece simples e fácil, mas para identificar o conceito, tem que ler o texto com atenção, para escolher qual é a referência principal, né? Tem que ler também o texto todo com atenção, entendendo qual que é a prioridade do autor, tudo isso. Então, é isso. Já que na aula passada a gente não teve aula e a Sharon optou, então, por a gente fazer a explicação do texto agora, então eu vou começar a falar do texto que seria o da aula passada, que é políticas compensatórias versus emancipatórias, desafios na implementação de programas de geração de renda às famílias em situação de risco. Assim a gente fecha os conteúdos teóricos que estavam planejados para agora, né? E aí, com essa explicação, eu acredito que vocês vão conseguir fazer o IA fora da aula, né? Mas deixem as dúvidas, deixem para finalizar na aula que vem. Não tem problema se não der tempo, a gente negocia o prazo se for necessário. Mas deixem para a gente conversar em aula para não ter perigo de ficar dúvida. Você quer fazer alguma pergunta, Sharon, sobre o IA? Antes de começar? Não? Então tá. Achei complicadinho, mas dá pra fazer. Achou complicadinho? Mas dá pra fazer.
Tá, se tiver alguma dúvida, você me avisa, tá? Você tem lá meu telefone, me manda mensagem que eu vou ajudando vocês a entenderem, tá? Tá bom. É, bom, esse texto, ele trata sobre o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse programa, ele surge como uma tentativa de ajudar as pessoas, as famílias, que têm crianças que estão trabalhando, né? Crianças, trabalho infantil. Então, como o próprio nome do programa diz, né? O objetivo é reduzir o número de crianças que trabalham. Para isso, ela faz uma retomada histórica. Eu não vou passar ponto a ponto pelo texto, porque a retomada histórica é bem semelhante, bem parecida com a retomada que tem no outro texto, que era o do Bolsa Família, porque de qualquer forma a gente está falando de políticas públicas assistenciais. Então, a história é a mesma para as duas, né? Então, algumas partes do texto eu vou ir pulando, mas se tiver dúvida, você vai me falando. Inicialmente, né, ela começa com uma definição do que é família, né? Já que o programa tem não só esse programa, mas a assistência familiar, desculpa, o serviço social como um todo, acho que talvez o serviço social não como profissão, mas a política de assistência social, ela tem como foco o amparo à família. Entendeu-se que a criança era um grupo muito vulnerável, as crianças eram um grupo muito vulnerável, precisavam de uma atenção especial do poder público, e como cuidar da criança sem cuidar da família, né? A família que garante o cuidado da criança. Então, era necessário cuidar da família e dar suporte. Então, para isso, ela traz algumas definições do que é família. Inicialmente, tinha aquela família mais tradicional, que era baseada em interesses econômicos, né? Os casamentos eram arranjados, o motivo do casamento era a transmissão de patrimônio e assegurar um patrimônio, né? Então, não tinha a ver com um interesse afetivo ou sexual do casal para que essa família existisse. Ela era fundada mesmo no interesse econômico e na garantia de patrimônio. Na segunda fase, a família tinha já uma ideia um pouco mais romântica, né, onde tinha uma consideração dos desejos carnais e dos sentimentos, dos afetos, né? Só que os filhos, nesse caso aqui, eles eram a tarefa dos filhos, aliás, a tarefa de cuidar dos filhos, a responsabilidade de cuidar dos filhos, era dividida entre o Estado e os pais ou mães, né? Então, era isso lá no final do século XVIII até meados do século XX era assim, né? Então, a responsabilidade pelas crianças era compartilhada entre o Estado e os pais e mães. Depois dos anos 60, aí, que surge a família chamada contemporânea, essa divisão entre a família e o Estado ficou um pouco mais problemática, porque surgiram novas recomposições conjugais, né? Teve divórcio, separação, novos casamentos, e aí a criança ficou meio que passou por uma crise, a família, né? O formato de família, e aí a responsabilidade pela criança também ficou meio assim, à mercê dessa organização, se era dos pais, se era do Estado, como se envolviam os membros da família recomposta, o padrasto ou madrasta, né? De qualquer forma, se entende que a família tem um papel determinante na manutenção da ordem social e na reprodução dessa ordem social. Por quê? A família reproduz os valores da sociedade e ensina para os seus membros esses valores, né? Do que é certo e errado, de como
o que se pode fazer e como se pode fazer. Então, a família tem um papel importante nesse sentido. E as mudanças que acontecem na família, elas refletem mudanças que acontecem na sociedade como um todo. Então, por exemplo, até mesmo essa recomposição familiar, ela foi legislada, né? Houve um direito ao divórcio, porque também isso era uma realidade das famílias, né? As famílias já não estarem mais satisfeitas naquela relação. Então, da mesma forma que a organização da sociedade reflete na organização familiar, a família também reflete, demanda de alguma forma a mudança na organização social. Esses novos arranjos familiares, eles precisam ser considerados, porque não existe mais só aquele modelo de família de propaganda de margarina, né, que a gente fala. Então, que é uma família monogâmica, né, o pai, a mãe e crianças, né, mais de um filho, né, mas algumas crianças em idades próximas, até é bem rígido esse modelo. Hoje a gente tem outros modelos que são mães adolescentes solteiras, muitas vezes tem famílias monoparentais com chefia feminina, por exemplo, uma avó que cuida de todo mundo, né? Tem uniões homoafetivas, onde o casal homoafetivo vai adotar uma criança ou mais de uma criança, né? Tem famílias que têm base numa união livre, que não tem casamento civil ou religioso. Então, tem outros tipos de constituição que precisam ser considerados, né? A família, é importante entender, né, também, que a família é um lugar que oferece para os seus membros suporte, afeto, né, segurança, solidariedade, amor, afeto mesmo, amor, esse suporte, um suporte não só emocional, né, muitas vezes a família dá o suporte financeiro, né, toda essa coisa. Só que, por outro lado, também pode ter aspectos negativos, né? A família pode ser um lugar também onde predomina o individualismo, exploração, onde tem violência, falta de respeito, falta desses valores, né, que deveriam estar sendo ensinados na família. Então, considerando tudo isso, né, a política social da família, ela passou a ser uma preocupação. E, por um lado, a família sempre fez parte dessa política, ela sempre esteve dentro da política de proteção social, né, das políticas públicas que tinham esse intuito. Só que durante muito tempo, talvez até lá nos anos 60, quando começou a mudar isso, a Constituição das Famílias, o papel da família nessa política era de cuidar dos seus membros, de dar conta das necessidades dos seus membros. Ela não era o foco da política, né? Não era o Estado cuidando da família. Era o Estado demandando que a família cuidasse de algumas coisas. Isso é uma ideia que vem baseada nas ideias, por exemplo, de que o Estado deve fazer o mínimo de intervenção possível, por exemplo, né? Então, parte de um ideal político e econômico também. E aí, essa ideia de que a família tem que suprir as necessidades dos seus membros, né? Ela passa a evidenciar um problema que é o seguinte: as famílias da classe trabalhadora, né, muitas vezes vão passar por dificuldades, como agora, a gente está no meio de uma pandemia, tem pessoas que não estão trabalhando, por exemplo, os trabalhadores autônomos, informais, muitas vezes não estão conseguindo trabalhar, né, e não estão recebendo nenhum dinheiro, já que não conseguem trabalhar, e aí tem o auxílio emergencial, né, existe.
nesse momento aqui, ainda que o auxílio emergencial não atenda todo mundo hoje, né, que muitas pessoas não conseguiram receber e tudo mais, lá nessa época, quando essa responsabilidade era da própria família, nem haveria uma proposta como essa. A família daria conta, como a gente vê acontecendo hoje também, né? Por exemplo, se eu ficar desempregada, a minha família não vai me deixar desabrigada. Minha família vai suprir a minha necessidade minimamente de moradia, de alimentação, né? E da mesma forma, se algum membro da minha família precisar de algum tipo de assistência nesse sentido, eu também vou suprir se eu puder. Então, só que esse suprir, se eu puder, ele deixou, nessa época, ele não era simplesmente um ato de solidariedade, uma demonstração de unidade da família. Ele era quase que uma obrigação, porque a família, a pessoa que estava desempregada ou que não tinha acesso a um benefício, por exemplo, por conta de uma condição de saúde, qualquer coisa desse tipo, a única opção que ela tinha era o auxílio da família. Não existia, não existia esse auxílio de saúde, por exemplo, entendeu? E aí, lá no outro texto também, ela traz isso. Nos anos 90, né, a gente passou por uma situação de empobrecimento muito grande da população, muitas situações adversas de desemprego, precarização do mercado de trabalho, tudo isso. E aí, lá naquele momento, depois da Constituição Federal de 88, que surgiu, por exemplo, a legislação do SUS, também surgiu a legislação, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. E aí, essa lei, essa política, ela toma a família como foco da política de assistência social. Passou a ser um alvo mesmo de diversos programas. E a família, apesar de ter essa responsabilidade de cuidar dos seus membros, ainda assim o governo passou a direcionar esforços, né, para essas famílias. Naquele momento que eu falei disso na outra aula também, quando a gente estava falando do Bolsa Família, houve um momento em que o Estado se retirou das suas obrigações de atender esses direitos da população como um todo, e aí isso acabou virando um movimento filantrópico, né? Tinha as empresas que faziam trabalho filantrópico, as igrejas que faziam também trabalhos voluntários que acabavam atendendo às necessidades dessas famílias. Isso, assim como lá no texto sobre o Bolsa Família, isso evidencia para a gente também, mais uma vez, a retirada da responsabilidade do Estado sobre a garantia dos direitos dessas pessoas. Eu gosto de pontuar, quando eu falo disso, que, assim, não é errado ser solidário, não é errado fazer trabalho voluntário. Se você tem, por exemplo, muitas pessoas participam de grupos religiosos que fazem algum trabalho voluntário. Eu vi agora, desde que a quarentena começou, nesses 2 meses, estamos indo aí para 3, quase, né? Nesse tempo, eu vi iniciativas assim, desde iniciativas de grupos de pessoas que por exemplo, vamos nos juntar aqui, eu, você, as pessoas, a minha família, minha mãe, você, seu marido, quem você quiser chamar, e a gente vai tentar arrecadar dinheiro para poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento. Eu vi desde iniciativas como essa, até empresas que estão se organizando para arrecadar doação. A MAGE, por exemplo, eu vi fazendo isso, né? Tá arrecadando dinheiro para fazer doação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, passando por alguma necessidade, até mesmo de alimento, né? De necessidades básicas. Não é errado fazer isso. Mas o que isso mostra para a gente?
Se o auxílio emergencial que foi proposto pelo governo chegasse às mãos de todo mundo que precisa, e se ele tivesse um valor que é um valor digno de as pessoas atenderem suas necessidades, não precisaria de nenhuma empresa fazer essa iniciativa, não precisaria da gente fazer essa iniciativa. Então, assim, eu não estou criticando a empresa ou as pessoas que fazem esse trabalho, isso é importante também. E às vezes a gente se sente bem fazendo esse trabalho voluntário também, né? Aí é da escolha individual, né? Mas o Estado não pode deixar de suprir a necessidade dessas pessoas, não pode deixar de oferecer os direitos dessas pessoas por conta de que as empresas estão dando conta de suprir, né? Porque aí essas necessidades de moradia, de acesso a saneamento básico, a água, tem muita gente que não tem água encanada em casa, né? Não tem esgoto, a alimentação. Isso são direitos básicos que deveriam estar garantidos pelo Estado. E não boa vontade de alguém, e não filantropia, e não solidariedade, né? As pessoas deveriam ter isso independente da solidariedade dos outros. Então, eu chamo atenção para isso, para a gente tomar cuidado ao olhar para essas iniciativas, que elas são legais, elas têm lá seu papel, mas no fundo, né, elas estão escondendo uma ausência de responsabilização do Estado nesse sentido, né? Então, mais uma coisa, quando as políticas públicas adquirem esse tipo de característica de filantropia, né? Como é o caso aqui, quando a gente fala assim, as pessoas ficam dependentes da Bolsa, do Bolsa Família ou do PET, né? O PET já é um programa que não existe mais, ele foi absorvido pelo Bolsa Família, mas as pessoas ficam dependentes dessa bolsa. Não é muito diferente da gente dizer que a pessoa fica dependendo de uma cesta básica que ela recebe de uma igreja, né? Porque essas ações, elas ajudam na sobrevivência das pessoas, elas ajudam a pessoa a não morrer de fome, mas elas não dão autonomia, emancipação, condição da pessoa sair dessa situação de pobreza de fato, né? E de não reproduzir a pobreza para as próximas gerações da sua família. Então, quando isso acontece, né? Quando essa família está em situação de vulnerabilidade e ela não tem como sair dessa situação, não é emancipatória a política, né? É uma política de realmente um auxílio compensatório, né? Nesse momento, quando a família começa a passar necessidade, quem que acaba indo para o mercado de trabalho? Não tem emprego, ou às vezes tem. Nas histórias que a gente vai ler aqui, eu tô toda hora olhando para lá porque eu tô vendo a lua aqui. Mas quando a família começa a passar por essas necessidades, às vezes o pai, por exemplo, e a mãe, que são os adultos que poderiam trabalhar, não encontram emprego para eles, ou alguém da família, por exemplo, está doente e não consegue trabalhar, ou não tem condições de trabalhar. E aí, o que acontece? As crianças e os adolescentes vão para o mercado de trabalho, né? Ainda que para o mercado informal, com um trabalho precário, mal remunerado, né? O que eu estou falando de trabalho infantil aqui? Muitas vezes é aquela criança que vende bala no sinal, né? Que passa. Tem uma menininha aqui em Cuiabá que eu não sei o que ela deve estar fazendo agora, porque o trabalho dela, né, junto com a família dela, era vender bombom nos bares. Aqui, ela passava em todos os bares de Cuiabá, vendendo um bombom. Então, a família dela provavelmente não tinha outro emprego, eu não sei qual é a história dela, estou supondo aqui com base no artigo, né? E aí ela e o irmão dela vendiam o bombom. Tudo bem, não é um grande problema, teoricamente, né? Mas esse trabalho coloca as crianças em situação de risco, né? Ela é uma criança e ela está num ambiente hostil para uma criança, que é um bar, né? O bar vai ter gente lá que vai estar alterada por conta do uso de alguma substância que não só álcool, às vezes, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que
mesmo que estiver acompanhado dos pais, depois de um certo horário, a criança não pode estar na rua, o adolescente não pode estar na rua, né? Porque oferece risco para a criança. Para além disso, o trabalho, de uma forma geral, para as crianças e para os jovens, né, para os adolescentes, jovem não, para os adolescentes, ele tem muitos impactos na saúde física, na saúde emocional, né? Quando uma criança deixa de brincar para trabalhar, ela está deixando de vivenciar uma forma de desenvolvimento infantil, que é o brincar, né? E a perda que acontece em relação à educação, à escola, são muito graves, porque elas não são recuperadas facilmente, né? Muitas vezes, esse problema, esse impacto na educação é o que ajuda que a pobreza se propague intergeracionalmente. Porque a criança que trabalha, mesmo que ela não trabalhe, por exemplo, vamos supor que essa menina ela estuda de manhã e ela vende bombom à noite nos bares, né? Se à noite ela não está descansando, ela não está fazendo as tarefas da escola, será que ela vai ter o mesmo rendimento na escola que ela teria se ela não trabalhasse, né? Então, esse impacto, muitas vezes, ele se reflete em reprovação, em abandono da escola, e a criança acaba ficando atrasada em relação à série que ela deveria cursar, ao ano que ela deveria cursar, e à idade, né? E esses danos, eles vão se refletir no futuro em quê? Em um adulto, né? Uma criança que não estudou. Então, um adulto que não tem formação, que não vai conseguir ocupar bons cargos no mercado de trabalho, talvez nenhum cargo formal, né, no mercado de trabalho, vai receber um pagamento precário e vai ter uma família que está na mesma situação de pobreza que ele esteve quando era criança. E o que talvez vai gerar a necessidade do filho trabalhar também, né, na outra geração. Então, o objetivo seria olhar para essa realidade aqui, pensando formas de emancipar mesmo essas famílias. Talvez esse impacto não vai vir imediatamente, mas ele pode vir nas outras gerações. Certo? Passando a retomada histórica, então, em Campinas, que é a cidade onde foi feita essa coleta de dados, o PET funcionava lá, né, com um número de famílias e foi implantado lá. Foi uma das primeiras cidades a ser implantado esse programa, porque nos anos 90 o trabalho infantil cresceu muito, né? E aí o governo tomou algumas medidas para combater. Os dados que ela traz aqui dizem que nessa época tinha 5 milhões e meio de crianças entre 5 e 17 anos que trabalhavam nas mais diversas atividades, né? Desde de trabalhos como esses que eu citei, como trabalhos que ofereceriam mais ou menos risco, né? As regiões do Brasil onde tinha mais trabalho infantil era a região norte, nordeste e o centro-oeste. E aí, em Campinas, quando foi implantado, o programa entendia a organização da família, né? Entendia a família como todas as pessoas que se consideravam família. Quem tinha algum vínculo que não precisava ser consanguíneo, né? Não precisava ser um parentesco biológico, mas qualquer vínculo que fosse financeiro, emocional, né? Que as pessoas daquele grupo se considerassem família. Então. E aí ela começa a apresentar os dados dessas famílias, né? As mães e os pais, qual que era a escolaridade e tudo mais. A idade, o estado civil. As mães, a maioria das famílias tinha a mulher como chefe de família, né? Essas mulheres, 29% eram solteiras, 22% amaziada,
32% eram casadas, 8% viúvas e 6% divorciadas. Geralmente, essas mães que eram solteiras, que não tinham contato com não tinham a mesma relação com o ex-companheiro ou ex-marido, elas não tinham nenhum contato com os filhos. Aliás, os maridos não tinham nenhum contato com os filhos. Os ex-maridos não tinham nenhum contato nem com os filhos, nem com as mulheres. Não davam nenhum tipo de apoio financeiro, muito menos emocional, né? Não. As mães realmente eram sozinhas. Muitas vezes, essas mães estavam casadas aí na terceira ou na quarta união conjugal e estavam passando por, assim, tinham passado por várias relações amorosas com uma duração curta, né? A idade das mães revelava que, comparada com a idade dos filhos, revelava que elas tiveram os seus primeiros filhos ainda na adolescência, a maioria, né? Que mais? Dos pais, eu acho que ele vai falar dos pais um pouquinho mais para frente. Eu vou seguir. Mas as mães, 59% delas, um número grande, então, não terminou o ensino fundamental, 9% delas era analfabeta, né? Não, o índice dos pais, da comparação, agora ele vai começar a falar dos pais em relação ao nível de instrução, era mais ou menos parecido, né, com a das mães, também embaixo, e isso pode ser um reflexo da falta de políticas públicas anteriores, quando eles eram jovens, né, quando eles eram crianças, falta de políticas para atender. Em relação ao trabalho, as mães eram, a maioria, poucas delas trabalhavam formalmente, né? E esses trabalhos eram como empregada doméstica, cozinheira, auxiliar de cozinha, com carteira assinada, né? E todas as mães, a maioria das mães aqui ele fala praticamente todas, né? As mães ocupadas, as mães que estavam trabalhando, né? Elas estavam em atividade de subemprego. Então, era um emprego informal, com relações contratuais de trabalho precárias, condições adversas, né? Um salário precário também. E era muito difícil de ser alterado esse quadro. E quase metade das mães, 45%, não tinha ocupação. Elas não tinham nenhuma condição mínima de sustento. Muitas vezes a única renda da família era a bolsa do PET. A renda delas, né, dava mais ou menos das que trabalhavam, né? A renda das mulheres que trabalhavam dava mais ou menos um salário mínimo e meio, né? Mais ou menos isso. Os pais, por outro lado, eles tinham um nível escolar semelhante ao das mulheres, porém, por outro lado, eles tinham empregos um pouco melhores. A maioria dos que estavam trabalhando estavam no mercado formal. Então, eles tinham seus direitos trabalhistas garantidos. E as atividades que eles realizavam eram de mecânico, pedreiro, ajudante de produção, eletricista, motorista, coisas desse tipo, né? E aí, consequentemente, a renda dos homens também era um pouco maior do que a renda das mulheres, né? Enquanto a das mulheres era entre um salário mínimo e 1,5, a dos homens era entre 1,5 e 2. Então, era um pouco mais alta, mas ainda assim era uma renda relativamente baixa, né? Em relação aos filhos, as características deles eram semelhantes a essas que eu falei
em relação ao atraso na escola. Eles tinham muita dificuldade em encontrar emprego no final da adolescência, porque eles estavam atrasados nos estudos. Alguns deles expressaram assim a ideia de que estar no PET e não precisar trabalhar era um privilégio, né? O PET, como é que ele funcionava? Eu não falei isso, mas ele funcionava assim: as crianças na escola, a contrapartida do programa era as crianças tinham que estar com frequência na escola, não podia faltar, né, na escola, e elas tinham que participar de atividades no contraturno. Essas atividades eram, por exemplo, se a criança estudava de manhã, aí à tarde ela tinha uma atividade para participar. E essa atividade, elas eram de fortalecimento de vínculos, de aprendizagem, às vezes, de alguma habilidade, às vezes, de alguma prática de esporte ou cultura, por exemplo. Então, eram atividades que as crianças precisavam participar para poder ser incluídas no projeto. Se as crianças não participassem, eu não tinha bolsa, né? E, além disso, os pais também tinham que participar de alguns programas de recolocação no mercado de trabalho. Então, eles tinham que. Minha vizinha está cantando. Eles tinham que. Momentos, né, Sharon? Sharon tá morrendo de dar risada. Eles tinham que participar dessas atividades de formação para recolocação no mercado de trabalho, que eram tipo alguns cursos técnicos, algumas coisas nesse sentido para ajudá-los a se colocar no mercado de trabalho, né? Então, e eles participavam por medo de perder a bolsa, né? Mas, mesmo assim, era difícil encontrar emprego. As crianças e adolescentes também, quanto mais velhos, mais difícil encontrar um emprego também. Muitas vezes, o filho mais novo era responsável pelo rendimento que sustentava a família inteira. Imagina a responsabilidade, né, de uma criança, né, garantir a sobrevivência da família toda. Aqui eu vou começar a falar de algumas percepções das famílias em relação ao trabalho. E aí tem alguns relatos das entrevistadas, né? Que a maioria foram mães, então, das entrevistadas. Uma delas diz assim: quando eu vim para Campinas, eu comecei a trabalhar numa casa de família. Só que eu tenho muita mágoa, porque eu trabalho aqui desde 1979. Eu nunca achei um lugar que a pessoa me registrasse, que me desse um nome. Eu já cuidei de velho, idoso por 2 anos, 3 anos na mesma casa. As famílias me tratavam bem, só que não valorizavam o trabalho. Não registram a gente. Trabalhei em lanchonete, sei cozinhar bem, mas tudo sem registro. Os chefes nunca me valorizaram. Eu nunca tive sorte para trabalho. O que ela está dizendo aqui para a gente, né? Ela fez muitos trabalhos, só que ela não tem como demonstrar as experiências que ela teve, porque ela não tinha registro nenhum, e ela não tem nenhuma seguridade, ela não vai ter aposentadoria por isso, por esse tempo aí de trabalho que ela teve, ela não contribuiu para o INSS, ela não tem seguro-desemprego, ela não tem nada. A família mandou ela embora, ela foi embora, não tem nada. Né? Então, essa falta de seguridade gera essa dificuldade em sair da situação de pobreza, porque desempregado todo mundo fica, né? O desemprego muitas vezes acontece, mesmo com pessoas de renda mais alta, né? Mas se você está dentro de um emprego formal que te garante alguns direitos, isso não vai acabar com a estrutura completa da família, né? Teve outra mãe que falou o seguinte: teve uma época em que nós dois ficamos desempregados. Daí nós passamos fome com as 2 crianças. E infelizmente nós voltamos para a rua para pedir dinheiro. Não tinha leite, não tinha nada para comer. Meu marido chegava em casa, ele chorava porque não tinha nada para comer. O pouco de comida que tinha, a gente cozinhava no fogão a lenha, porque não tinha gás.
Daí eu falei para o meu marido que a gente tinha, que a gente ia conseguir um lugar para ficar. Daí a gente veio a pé de São Paulo para Sousas. Daí que a gente conseguiu uma casa para cuidar e passamos a morar lá. Meu marido, esse é um relato, né? Então, a falta de emprego, a falta de trabalho para essa família, o significado de passar fome que tem, né, para essa família. Aí é o relato de outra mãe. Meu marido sempre me ajudou muito. Ele que cuidava das crianças para mim. Hoje ele não trabalha. Está encostado pelo INSS, no auxílio-doença. Só recebe a pensão, que é 2 salários mínimos. Faz 5 anos que está com problemas nos rins. Ele gasta bastante com remédios. No início do casamento, a gente teve momentos de grande necessidade. Ele foi mandado embora e eu tinha perdido o neném, eu não podia trabalhar. Daí nós passamos por muita necessidade, muita fome. Sabe o que é você ter uma polenta, fritar com restinho de óleo, fazer um café e dividir um pedacinho para cada um só para não dormir com fome? Então, a realidade aqui, né, mostra para gente que essa falta de trabalho ou essa situação precária mesmo de não ter condições de trabalho, né, como que isso afeta a família. Então, por isso é fácil a gente entender como que, às vezes, o trabalho é mais valorizado do que a educação para essas famílias. Né? Se a criança consegue um jeito de trabalhar, às vezes é mais importante do que frequentar a escola, porque a necessidade é ali, é agora, né? A educação, ela vai trazer consequências e benefícios para a família a longo prazo, quando essa criança estiver em idade de trabalhar e ela puder ter um bom emprego, né? Que também não garante, né? Mas que vai dar mais possibilidade, mais oportunidade. No imediato ali, a pessoa vai morrer de fome, né? Então, tem isso. Outro aspecto que elas destacam também é da naturalização em relação à atividade trabalhista para a criança. Ela fala assim: com 10 anos, a Viviane veio ajudar o pai quando ele virou camelô. Ele não tinha como deixar a banca sozinha. Aí ele trazia ela para ajudar. Agora que ela está no PET, ela não vem mais trabalhar, mas querer ela quer. Ela chega até a falar que quer vir trabalhar na cidade, porque pode almoçar fora, ganha as coisas das pessoas. Ela gosta de ficar perto do pai dela. A outra diz o seguinte: a minha filhinha Silvana, de 4 anos, já enchia a sacolinha mais que eu. Eu adubava a terra, abria a terra e ela ia jogando as mudas com a sacolinha. Fazia todas as fileiras, sacolinha para fazer as mudas e plantar. Daí eu sempre levava ela comigo. Eu achava normal, porque eu também trabalhei desde criança. É bom para eles aprenderem uma profissão. Então, às vezes, tem um significado para os pais que é de ajudar essa criança, né? Mas assim, 4 anos não é a idade de aprender profissão, né? Então, a ideia deles não é mal intencionada, sabe? Às vezes é pela necessidade, às vezes por saber que eles também trabalharam quando era criança, né? Como ela fala, eu também trabalhei desde criança. Então, é normal por isso, né? Não é um problema. Outra questão que aparece também é quando às vezes a criança ou pré-adolescente, né, que ela fala de uma idade um pouquinho maior aqui, criança ou adolescente, aparece como uma complementação na renda doméstica, e às vezes para suprir necessidades da própria criança ou adolescente que a família não consegue suprir. Então ela conta assim: a Priscila trabalhou de empregada doméstica para a filha da mulher que eu trabalhei quando eu tinha 11 anos de idade. Eu coloquei ela lá porque a gente nunca teve condição de dar nada para eles. Então a gente arrumava esse servicinho para ela, porque ela queria se arrumar, queria as coisas. Até na escola o material era ganhado de esmola. Então, se ela quisesse, né, comprar alguma coisa, ela teria o dinheiro. A mãe entendia também que estava fazendo uma coisa boa para a filha dela. E esse relato aqui me chama atenção porque ela conta
que ela trabalhava para uma pessoa quando ela era adolescente. Aí ela ficou mais velha, teve a filha e tudo mais. E aí a filha dela foi trabalhar para a filha da ex-patroa dela. Então, assim, os status se mantiveram, né? A filha da patroa é patroa também, e a filha da empregada é empregada também. Então, mostra que não tem uma mudança, né? Mesmo da vida dessas pessoas a longo prazo, dessas famílias. Outro relato aqui é sobre essa questão de ver a família passando necessidades, conflitos e tudo mais. Uma mãe diz assim: o Rodrigo vê o pai dele nessa situação, tendo que comprar muitos remédios e não tem dinheiro. Daí ele fala que vai sair do núcleo para trabalhar. Ele estuda de manhã, está na sexta série, e vai no núcleo à tarde. Ele fala que quer trabalhar, mas eu não deixo. Eu não vou explorar meu filho. No meu tempo era diferente. Eu não tinha um pai que me dava tudo. Mas o que eu quero para ele é que tenha mais, que mais tarde ele tenha uma profissão que ele ganhe bem. Então, apesar a necessidade passa a ser uma preocupação da criança mesmo, né? Uma preocupação que não deveria ser de criança, né? Deveria estar suprido isso para que a criança pudesse se desenvolver em paz. Mais uma vez, isso, né? Outra questão que aparece também é do trabalho livrar da marginalidade. Lembra lá da ideia, quando a gente falou de higienização, né? Tinha uma ideia muito forte na qual a higienização, o higienismo se baseou, que era quem trabalha não vira bandido, né? Que quem não trabalha oferece risco à sociedade, né? E aí essa ideia aparece aqui também. Ela fala o seguinte: se eu pudesse colocar esses meninos para trabalhar de pequeno, a partir dos 12, eu acho que não existia tanta marginalidade. Não trabalha na rua, não trabalha na rua, tem um local para se profissionalizar, aprender um ofício. Hoje em dia, você não pode colocar uma criança desde os 10 anos para trabalhar. Eu comecei meu curso de corte e costura com 7 anos, eu fiz bordado à mão, fiz culinária e nem por isso eu morri. Porque hoje em dia os adolescentes não podem nem aprender só depois de 14 anos. Eu acho errado isso. Então, é uma mãe falando isso, né? Que na época dela ela começou muito antes. Hoje a gente tem programas que oferecem essa qualificação profissional e oportunidade de trabalho para adolescentes a partir de 14 anos, né? Que é o jovem aprendiz ou aprendiz legal. Mas respeitando o desenvolvimento, as capacidades, sem pegar o horário da escola, por exemplo, né? Só tem uma carga horária que não pode ser ultrapassada, não pode prejudicar o desempenho da criança na escola, do adolescente na escola, né? Então, existe com um certo cuidado, mas essa ideia de que o trabalho livre da marginalização, né? Bom, e aí, o grande ponto do PET, né, a parte mais importante, é que ele deveria funcionar, para que ele funcionasse de fato como uma, uma política emancipatória, precisaria que a política tivesse uma característica de mudar a realidade dessas famílias nas gerações seguintes, né? Então, às vezes, o que a família vai precisar naquele momento é uma bolsa, um auxílio que seja digno, que realmente a criança não precise trabalhar, né? Às vezes, o que ela vai precisar naquele momento é isso, até que a família se estabeleça, até que ela tenha emprego e tudo mais, para que a criança possa estudar, crescer saudável, preservar a saúde mental, suas funções e tudo mais, para ela ser um adulto equilibrado, capaz de trabalhar, capaz de manter sua família, autônomo, né? Emancipado em relação a essas políticas. Outra questão que eu acho que é importante falar aqui é que não tem programa de qualificação profissional, por exemplo, que resolva quando o desemprego é enorme, né? Não tem emprego.
Então, mesmo que a pessoa for qualificada, ela não tem emprego. O mercado de trabalho está em crise, né? Como a situação que a gente está vivendo agora, né? Antes de começar a pandemia, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas antes de começar a pandemia, tinha 14 milhões de desempregados no Brasil. Agora, provavelmente, esse número está maior. Eu nem procurei saber, mas provavelmente esse número aumentou. Então, não tem emprego para 14 milhões de pessoas que são qualificadas ou não, né? Simplesmente não tem. Então, mesmo oferecendo-se a qualificação, não é garantia de que essas pessoas vão ter emprego. E o papel de suprir os direitos dessas pessoas, de oferecer os direitos, é do Estado. Doa a quem doer, né? Então, é isso. Dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, então esse foi o texto de hoje. Ele tá no AVA, esse tá no AVA. Ele tá lá na abinha. Não, ele não tá no AVA, desculpa. Eu vou colocar ele agora. Eu pensei que eu tivesse colocado, mas vou colocar ele agora já. Os dois, né? E é isso. Então, eu vou encerrar, que eu tenho aula com outra turma daqui a pouquinho. Mas ficamos combinados, então, que caso vocês tiverem dúvidas em relação ao IA, vocês me procuram. Na semana que vem a gente vai ter tempo para terminar, para fazer com calma na aula. E eu espero vocês. E eu sei que tem algumas pessoas que estão sem internet para estar na aula online, né? Quem precisar pode me procurar também. Sim, eu já vou passar para a turma também, que é para semana que vem, né? Uhum. Aí eles já vão se apavorar e já vão querer assistir a aula online, aí eles vão ver já a explicação já no início. Isso. Se precisar de mais prazo, como vocês estão num ritmo um pouco diferente e tudo mais, aí vocês me avisam também que a gente organiza. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então tá bom. Ok. Beijo, Sharon. Beijo. Boa semana. Se cuida. Você também. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.